A democracia está mais cara. O Congresso aprovou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha de 5,7 bilhões de reais para as eleições de 2022. Na Câmara, o placar foi 317 a 146. No Senado, 53 a 21. Dos parlamentares sergipanos, votaram contra o aumento do fundão os deputados João Daniel, do PT, e Valdevan 90, do PL. E no Senado, apenas o senador Alessandro Vieira votou contra o aumento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse é o Regra de Três e nós estamos aqui com os nossos convidados e nossos anfitriões, o jornalista Wilker Lima e Leila Sobral. Nós vamos debater sobre o fundão e esse aumento absurdo que quase que triplicou. Só para se ter uma ideia, no ano de 2018 e também em 2020, o fundo especial foi de 2 bilhões e agora passou para 5,7 bilhões. Wilker, tudo bem? Tudo bem, Nubem Bonfim. Uma vergonha. Você define como uma vergonha esse aumento. Uma vergonha. Eu vou pedir que Leila também diga uma palavra para definir esse aumento de financiamento de campanha. Lamentável. Lamentável, vergonhoso. Vergonhoso. Vamos ver aqui o que é que dizem os nossos parlamentares em Brasília. Vou pegar aqui o que disse a deputada federal Adriana Ventura. Do Novo. Partido Novo, é. Isso. Ela diz o seguinte: se o Fundo Especial de Financiamento de Campanha desse acesso a todos com critérios claros, com critérios justos, promovendo a renovação e o acesso, seria diferente. Mas poucos são os escolhidos por caciques partidários, né? E geralmente permanecem os mesmos no poder. Ou seja, o fundão é usado para perpetuar quem já está exercendo o mandato. O que é que você pensa sobre isso, Wilker? Então, a deputada ela foi muito exata nas palavras dela, né? Porque só favorece os caciques, ô Nubem. O fundo eleitoral, em pleno ano de pandemia, aumentar absurdamente de 2 bilhões, que já era um montante enorme para partidos políticos gastar como quiser em suas campanhas, dinheiro público. Por que não reverte isso aí realmente para conter a pandemia? Isso é um absurdo. Leila, olha, veja só, a deputada Adriana Ventura, ela prossegue dizendo assim: fundão eleitoral com dinheiro do cidadão é vergonhoso, porque só serve para a perpetuação. É uma inversão de prioridades no nosso país, onde temos milhões de pessoas passando fome e sem acesso à água potável. Isso é uma escolha, isso é dinheiro do cidadão. Você pensa também como ela? Absolutamente sim. Ela está correta em suas palavras, seu posicionamento. E, assim, diante do cenário que hoje nós nos encontramos, né, com essa pandemia, então você veja quantos milhões de brasileiros desempregados, passando fome, necessidade. E aí vai, aprova um fundão desse que, como você mesmo falou, e usando as palavras, onde seria repartido desigual, com uma certa desigualdade diante também dos candidatos referente a cada partido. A gente vai falar sobre isso, né? Como é dividida a pizza, né? Exato. Quem fica com a fatia maior, quem fica com a fatia menor e quem fica sem comer a Sem pizza, nada. sem nada. Mas é só para perpetuar realmente, de fato, quem já está no poder. Nós vamos falar sobre isso. Agora vamos falar sobre o voto dos sergipanos. Os deputados João Daniel, do PT, e Valdevan 90, do PL, votaram contra esse aumento. O senador Alessandro Vieira também votou contra o aumento do fundão. Wilker, como é que você vê o voto desses sergipanos que defenderam o interesse público?
Então, Nube, eu tiro o chapéu aqui em público, através do podcast, para esses 3 parlamentares que honraram, como dizia o meu avô, honrar as calças. É assim que eu defino. Homens de palavras com dinheiro público. Parabéns aos 3. E isso aí não é uma questão partidária, nós vamos falar sobre isso. E você, como vê, Leila, o voto de Valdevan, João Daniel e Alessandro Vieira contra esse aumento absurdo, vergonhoso do fundo eleitoral? Eu vejo como sendo um voto sensato. Eles foram sensatos realmente à situação que hoje o nosso país está passando. Agora vamos dizer quem votou a favor, né? Para lembrar aos eleitores, os deputados sergipanos que votaram a favor, né? Porque nós temos 8, 2 votaram contra. Quem votou a favor desse aumento absurdo? Laércio Oliveira, Fábio Reis, Fábio Mitidieri, Fábio Henrique, Bosco Costa e Gustinho Ribeiro. Esses são os 6 deputados que votaram favorável ao aumento do fundo partidário, fundo eleitoral. E senador, Maria do Carmo Alves e Rogério Carvalho. E é nesse ponto que eu digo, o PT está batendo cabeça, Wilker, não está se entendendo. O João Daniel votou contra o fundão. O Rogério votou a favor. João Daniel votou contra o orçamento secreto. Rogério Carvalho votou a favor. O que é que está acontecendo? O partido está partido? O partido dos trabalhadores, né, está tendo uma confusão interna. A nacional quer uma coisa, a estadual de Sergipe outra, então... E a municipal também. Que é o municipal é candidato daqui? Márcio. O Márcio Macedo. Sim. Então, 3 divisões na pizza, né? Dentro do PT, e o pizzaiolo não está comendo nada. Tá uma divisão muito ruim que, para o partido, não consegue chegar aos objetivos. A não ser que eles estejam combinados, né? Vamos nos espalhar, que eles são bons nisso, muito bons nisso. Vamos nos espalhar, cada um pega um pedacinho aí dos ingredientes, né, em certos momentos, depois a gente junta, entrega ao pizzaiolo Lula da Silva para poder fazer a pizza e a gente comemorar no final. Você vê essa quebra de unidade ou seria algo ensaiado, algo teatralizado? Eu vou partir para a questão, como o Wilker falou aqui, uma segunda opção de que poderia sim ter acontecido um ensaio entre eles. Porque, veja só, o João Daniel que votou contrário à bancada agora. Porque a bancada votou a favor, juntamente com o PL, que é o partido do presidente. O partido do presidente e o PT deram as mãos e votaram a favor do aumento do fundão. Os partidos que votaram contra, o Novo, o PSOL, eles, inclusive, já manifestaram, através da própria direção e também dos seus integrantes, não, nós vamos votar contrário a essa pauta, e todos seguiram a orientação. O Partido Novo e o PRTB fizeram a última campanha sem utilizar o fundo eleitoral. Isso, entendeu? É um bom exemplo. E agora... E fizeram deputados. Só, já que o senador Alessandro Vieira dignificou com o seu voto, o seu mandato, atendendo aos interesses públicos, eu quero que ele faça a campanha dele sem utilizar o fundo eleitoral, para dar um exemplo. Se eu sou contra o uso da bebida alcoólica para depois pegar um carro e dirigir, eu também não vou utilizar no meio da viagem, certo? Correto. Então, eu voto, aí eu estou jogando para a galera. Eu voto contra, mas já que foi aprovado e eu tenho direito, eu vou utilizar. Eu quero ver agora o Cidadania não utilizar o fundo eleitoral. E o João Daniel, ele votou de acordo com o que ele tinha prometido. Não é surpresa nenhuma. E o Rogério atendeu, dessa vez, o apelo do PT. O PT defendia o aumento do fundão. Você pontuou bem aí a questão do cidadania, mas que também sirva para o PL e para o PT, né? Os candidatos, os deputados também votaram contra e
quando chegar na campanha, eles também não utilizem. Dê exemplo. Porque você voltou, agora mostrou para a sociedade, vocês dois aí, deputados federais, que honrou o voto. É isso que precisamos. Agora, na campanha, também não utilize. Tem que fazer uma declaração pública, registrar no cartório eleitoral dizendo: Isso. apesar de ter direito, não utilizarei os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, porque contraria, né, a minha linha e também contraria o meu voto. Exatamente. Então, como é que eu vou votar, né, em uma pauta e depois vou me utilizar daqueles recursos? Exato. Na hora de repartir a pizza, você pega Aí você o seu pedaço. quer usar na Ou campanha. seja, é um direito, é legal, mas é imoral. E engorda, viu, Wilber? Ainda tem isso, porque é muito dinheiro e vai ter gente engordando Não pra seja, caramba. não sejam imorais. Não utilize. Agora, vamos ver aqui o que disse o senador Alessandro Vieira. Ele diz assim, ele ressaltou que o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, ressaltou que não estava em discussão a existência do financiamento público de campanha, mas sim os valores que a verba pode alcançar. Porque durante o encaminhamento se disse, olha, a gente vai ter que votar nesse aumento do fundão, porque antes era o financiamento com a ajuda de empresas privadas, e deu no que deu. Houve desvio, houve corrupção, houve compra de votos, e agora nós vamos ter que utilizar. Mas já existia. E o governo propôs passar para 2,1 bilhão, aumentar para 100 milhões. Mas os senhores deputados e os senhores senadores decidiram derrubar o veto do presidente e aumentar para 5,7 bilhões. Sabe quanto o PT e agora o União Brasil, que é a fusão do PSL com o DEM, cada um vai ficar com 600 milhões de reais para 2022, para utilizar na campanha. É um absurdo isso. Né? Mais de 1 bilhão, né, e 200 mil. Só com dois partidos. 200 e milhões. A gente vai entender por que uns ganham mais, outros ganham menos e outros nem não ganham nada. Nós vamos explicar daqui a pouquinho aqui no Regra de 3. Ô, Nubem, essa junção aí desses dois fundos, né, 600 milhões para cada partido aí, não seria uma coleta, né, a caixinha de Natal para a oposição no próximo ano? Está aparecendo. A caixinha de Natal para ele tentar eleger o candidato da esquerda. Porque a gente sabe que... Muita grana só para esses dois partidos. Tinha que ser igual para todos, do pequeno ao grande. Mas a gente vai entender por que não é dividido. Porque a gente sabe também que a própria Constituição fala de igualdade. Igualdade é tratar igualmente os iguais. Exato. E desigualmente os desiguais. Então, tem partido que elege muito deputado, outros não elegem quase nenhum. Isso. Né? Então, a gente vai ver isso aqui, como é essa divisão do bolo. E aí o Alessandro, ele fala aqui sobre o financiamento e diz aqui, ó, o financiamento de campanha, imaginar que a permissão de quase 6 bilhões para fundo eleitoral é uma coisa razoável num país de miseráveis, isso é um absurdo. Então, o Alessandro, a exemplo da Adriana, também da deputada do Novo. Né? Isso. O Alessandro, ele se manifestou também, dizendo que era um absurdo, é uma vergonha. O líder do PL, o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, ele argumentou que há necessidade de a atualização do fundo eleitoral. Que cara de pau, viu? Isso aí não existe. Atualizar, triplicar praticamente o valor, isso é atualização, meu amigo. É porque ele vive em Dubai. Respeite o povo. Ele vive em Dubai, ele não vive no Brasil. Aí ele Brasil. diz aqui, ó, o financiamento público é o meio escolhido depois de tanta roubalheira. Quem roubou foi o povo. Foi o povo que roubou. Depois de tanta roubalheira e de tanta corrupção que o financiamento privado gerou. Haja vista a Copa do Mundo, as Olimpíadas e assim por diante.
é preciso dar os meios para aqueles mais desfavorecidos economicamente, para que eles possam, no mínimo, de igualdade, disputar as eleições. Agora, vamos ver se isso acontece na prática. Wilker, Vamos entrar Leila, agora. Vamos entrar no assunto chegou o dinheiro igualdade. aqui. Chegou o dinheiro aqui. Eu sou deputado, eu tenho mandato. Certo. Vem o Zé do Cabrito, também está concorrendo comigo, mas ele quer postular o mesmo cargo que eu já estou, Sim. e ele nunca ganhou uma eleição. Ele está vindo pela primeira vez. Esse cara vai receber o quê? Santinhos. E R$ 5.000. E olhe lá. Isso. Tem muitos que ainda nem recebem. Isso é um jogo igual, Wilker? Onde é que fica a É igualdade? Palmeiras e Flamengo? É Palmeiras e Atlético Mineiro? Nunca, nunca é igual. Aí é totalmente desigual, né? Como é que só porque ele vem a primeira vez, aqui, como é o nome do rapaz? Não sei quem aí do Zé do Cabrito. Zé do Cabrito vem a primeira vez, eu sou o João Mulungu e aí eu tô eleito e preciso garantir minha reeleição, então o montante maior é meu. Então, por direito, você acha que você deve ter um Exatamente, montante maior. porque vem para minha mão primeiro, eu até sou presidente do partido, eu decido. Ele que veio lá, ele vai cuidar dos cabritozinhos lá e ver se consegue. Vou dar ele 1% do 100 que chegou para mim. O que você entende como a igualdade do fundo É partidário? dividir por igual dentro do partido. Todos têm Todos os direito à candidatos. igualdade. Se tiver 30 candidatos, os 30 têm que receber iguais. Mesmo tempo de TV? Tudo. Não pode ter favorecimento, não. Então, assim, o jogo acaba beneficiando os fortes economicamente É o que vemos os na que prática. têm força política. Isso. É o que vemos na prática, é isso aí. Quem está no poder se mantém no Se poder. manter sempre. Foi o que a deputada falou. Vai perpetuar esses homens maus. Olha, eu estou buscando aqui as informações apenas para que a gente possa confirmar os partidos que a bancada votou contra, né? Eu citei aqui o PSOL, o Novo também. Vamos ver aqui. A gente vai comentando aqui, eu vou mencionar. Eu vou agora explicar para você o que é o Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha. Como ele funciona. Ele foi criado em 2017, depois do fracasso que foi o financiamento privado. As empresas, né, as construtoras jogando dinheiro, injetando, porque ele injetava em todos os candidatos. O que ganhasse, ele ia ter de volta esse dinheiro. Logicamente, corrigido, com juros, né, e atualização monetária. E aí é um processo engendrado de corrupção eleitoral. Aí veio o financiamento público de campanha. É o dinheiro do povo. É o dinheiro que pode ser usado em áreas prioritárias. Na saúde, na segurança, na educação, na infraestrutura, saneamento básico. Agora você pega um fundo eleitoral de 5,7 bilhões e divide. A conta é assim, 2% desse fundo, que dá 114 milhões é dividido de forma igual com todos os partidos, né? Brasil. Pega ali, divide com os 33 partidos hoje, né, que estão regularizados. Depois, você vai para uma outra conta, pega 35% desse valor e vai dividir, né, com a proporção de votos válidos que os deputados federais tiveram. Você vai somar, e aí o seguinte, bom, nós obtivemos 2 milhões de votos, e aí quem tem mais votos vai ganhar mais. Entendeu? Bom, o partido conseguiu 200 mil votos, ele vai ter somente 10% do que teve 2 milhões, em termos de votos. Então, a questão do voto com os representantes da Câmara Federal. Depois, vem uma divisão de 48%. O cálculo é com base na proporção de número de deputados federais. Por isso que os partidos ficam loucos, ensandecidos para eleger deputado federal. Por quê?
48%, meu amigo, quase a metade do fundão depende da quantidade de deputados que você tiver. E por último, 15% é da proporção do número de representantes no Senado. Então, você vê, você pega os 38%, 35%, que é a proporção dos votos válidos que foram obtidos para os deputados federais, e depois 48%, isso aí dá 83% do fundão. Depende dos votos e do número de deputados federais eleitos. Entendeu? Porque muitas vezes o partido, não, para mim não interessa governador, senador, inclusive a delegada Daniele, o partido quer que ela vá disputar a Câmara Federal. O Podemos está querendo eleger um número grande de deputados federais. Todo mundo reclama, mas todo mundo quer um fundão, não é? Pois é. Então, Agora está explicado o porquê a prioridade é deputados federais. É fazer deputados Está federais. na cara. É o fundão. Exatamente. É o famoso cabaré da Ana Preta, como diz no Nordeste, cara. É o fundão, lá onde tudo se resolve. O que importa a quantidade de deputados federais que cada partido vai ter. Isso. Por quê? Porque na hora da fatia, você vai receber aquela A maior parte do é fundão. deles. É um absurdo isso aí, Nubem. Vergonhoso, lamentável. Eu sou Enfim. totalmente contra fundo partidário público, principalmente. Eu sou contra, é o meu posicionamento. Eu sou brasileiro, sou trabalhador, pago impostos, não vivo enganando o povo e nem prometendo nada à sociedade que eu não possa cumprir. Tá errado, é dinheiro do povo. Nubem e Leila, um dado que eu tive em relação a esse fundo, o valor dele é equivalente ao Ministério de Ciência e Tecnologia, cara, que os caras recebem para poder produzir para o país. É dinheiro que entra no Ministério e é transformado para nós em termos de tecnologia, Exato. ciências. Aí você pega esse valor e distribui para um bando, me desculpa a palavra, nem sei se vai pro ar, mas um bando de canalha vestido de parlamentar. Isso é um absurdo. Nosso país está sendo sugado. O povo dizia que o vampiro era Temer. Não é não, Temer faz parte do sistema. Ele faz parte do sistema. Mas os sanguessugas ainda estão tudo no poder. Estão todos no poderes. Ninguém quer largar o osso. Ninguém quer largar, não. É a minha opinião. Então, os partidos são esses, que orientaram a bancada, foi orientada a votar contra o fundão, o PSOL, o Novo e o PSL. Sim. Esses três, né? Os demais, não. O PL, que é o atual partido do presidente, o PT, todos eles votaram a favor do fundão. Do fundão. Certo, você falou PSL, mas o PSL está no Renova, que é a fusão dele com o DEM. Então ele vai se beneficiar também. Porque o PSL tem, eu acho que, se não me falha a memória, quase 88 deputados federais, né? É o maior que tem na Câmara. É ele, hoje, né? Com deputados federais. A bancada era o PSL e o PT, as duas maiores bancadas, né? Isso. E aí ele vai fundir. Vai fundir, exato. Vai haver essa fusão com o DEM, e aí é o seguinte, vem o dinheiro do DEM, junta-se com o do PSL, que vai ser o maior fundo. É o fundão maior do que o do PT. Ele vai ultrapassar seguramente os 600 milhões de reais. Pois muito dinheiro. É muita grana, ou seja, o PSL voltou. Agora, não queremos. Não. Tá errado, tem que ser os 2 e pouco. Questão, mas lá na frente, a questão é a dividir. seguinte, né? Parabéns, palmas para os sergipanos, deputados e o senador que votaram. Agora eu quero ver isso na prática. Muito bem. Nós vamos acompanhar, porque não adianta a gente chegar aqui e criticar os 6 deputados e os 2 senadores, o senador Rogério Carvalho e a senadora Maria do Carmo, que votaram a favor do fundão. Quero ver se os que votaram contra vão utilizar ou não. Vão utilizar. Vão manter o posicionamento. Não é não. Não é não, então eu não preciso, eu não quero. Exatamente. É você defender, proibir o tráfico e usar drogas. Né? Pois é. Eu sou Exatamente, contra. Não exatamente. deve haver isso. E, na verdade, você é um viciado. E agora nós temos viciado do fundão, que esse fundão é uma droga também para os interesses públicos, né?
E essa eleição aí, rica, milionária e a democracia custando cada dia mais caro, hein, Wilker? Rapaz, Um péssimo exemplo para os jovens que querem entrar na política partidária. Então, Nubem, boa pauta aí. Jovens na política. Os jovens, ele vem do princípio da credibilidade para com o serviço público. Não, nós queremos um serviço público de qualidade, uma educação, uma saúde, uma segurança pública de qualidade que não venha reprimir, bater de vez, mas que eduque os nossos jovens, uma educação financeira nas escolas. Tudo isso vem dessa esperança. Exato. Como é que ele, vendo isso, o cenário atual, como é que ele vai acreditar nisso? Como você jovem vai acreditar? Eu conheço vários amigos que são líderes jovens de partido político. Eles acreditam, eles têm um ideal. Eles têm ideal, eles têm a tese que defende, ele tem Exato. a causa que defende. São os verdadeiros militantes partidários. Exatamente. Só que aí, como que eles estão enxergando hoje o cenário político dessa forma? Acredito que muito vergonhoso. O partido, mais um para acrescentar aqui a lista, o Podemos, né, também orientou votar contra o fundão. Então são 4. PSOL, o Novo, PSL e o Podemos contra o aumento do fundão. Que a questão é a seguinte, Podemos usou, né? Quer dizer, o Podemos não, o Cidadania não está aqui nessa lista, né? Que não orientou, o voto foi um voto pessoal do senador Alessandro. E aí a gente vai cobrar do senador Alessandro, nós vamos convidá-lo para que venha para o programa, Na Berlinda, para ver se ele assume e registra em cartório. A gente acompanha, filma, ele dizendo que não vai utilizar o fundo partidário nas eleições de 2022. Aí eu quero ver se ele vai fazer isso. Sinta-se convidado, senador Alessandro. A casa é nossa, na Berlinda ele espera. Então, essa eleição o que se busca é a igualdade. Mas será se eles disputam em pé de igualdade o candidato que está na Assembleia Legislativa, está tentando renovar o mandato, com quem está entrando agora, aspirando uma vaga na Alésio, Wilker? Rapaz, é a mesma coisa você pegar um pinchezinho e um pitbull. Não tem como. O pitbull já está lá, não vai deixar o pinche chegar nunca. Nunca, não vai ter. É totalmente desigual. Esse fundão aí veio para estragar a concorrência. É o Magazine Luiza e o cara da esquina. Quem é que vai ganhar? Acaba quebrando pela cepa. Não existe, Nubem. É uma desigual. Concorrência desleal, desigual. Totalmente. Eu não acredito que nosso país está passando isso. E passando para o mundo, né? Quem é o Brasil, político. E nesse cenário, a gente observa que a renovação será mínima se for depender dos recursos distribuídos para os candidatos, tanto na Câmara Federal, no Senado e também nas câmaras estaduais, né, nas assembleias. Por quê? Dificilmente uma pessoa vai chegar com poucos recursos, enfrentar os tubarões e vencer a eleição. Não existe. Dificilmente. É sonhar um sonho só. Dificilmente, é verdade. Sonhar igual o senador Eduardo, ex-senador Eduardo, que tem meu respeito, mas é um sonho que se sonha só. É uma desigualdade tremenda. Meu amigo, não é fácil, né? Eleição e mineração só depois da apuração, já dizia o Magalhães Pinto, mas diante desse cenário, diante desse cenário vergonhoso, lamentável, onde se aprova um fundo especial, é especial para os senhores parlamentares e parlamentares. Isso. Então, o que é que acontece? Vocês acabam envergonhando o nosso Brasil. Nós vamos encerrando aqui mais uma edição do Regra de 3. Acabamos agora de debater sobre o aumento do fundão e como serão as eleições em 2022 com esse desequilíbrio econômico. Não esqueça, se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos, manda aí para a turma toda, para geral, deixe seu like, se inscreve e ajuda a impulsionar e a propagar o nome do canal. Um grande abraço a todos. Tchau.